Oi, eu sou o Alisson e eu vou falar um pouquinho sobre população em situação de rua no Brasil. Aqui a gente tem um conceito inicial que é bem autoexplicativo. Eu vou fazer uma leitura dele e creio eu que com essa leitura vai ficar claro para vocês sobre o que a gente está falando e a que ponto a gente quer chegar com esse assunto, né? Então, pode-se afirmar que o surgimento da população em situação de rua é um dos reflexos da exclusão social, que a cada dia atinge e prejudica uma quantidade maior de pessoas que não se enquadram no atual modelo econômico, o qual exige do trabalhador uma qualificação profissional, embora essa seja inacessível à maioria da população. É inegável que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia, fato desencadeado em decorrência de vários fatores: ausência de vínculos familiares, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas, doença mental, entre outros fatores. Aqui a gente trouxe alguns prós e contras. Obviamente, não existem prós se tratando de população em situação de rua, então a gente comenta direto os contras. A primeira grande questão é que a pessoa que vive nas ruas tem um risco maior de adquirir doenças, pois alimenta-se mal, está submetido a alterações climáticas, dorme mal, compartilha de espaços aglomerados e vive sob um intenso nível de estresse, com medo de ser roubado ou agredido. Outra dificuldade é da percepção do indivíduo em relação ao que sente. A pessoa que tem problemas de saúde muitas vezes não prioriza tratar-se, por viver numa lógica de sobrevivência. Quando não se sabe se vai comer ou onde se vai dormir à noite, tosse, febre e até mesmo dor ficam em segundo plano. É interessante a gente focar aqui na parte de compartilhar espaços aglomerados, justamente pelo atual cenário em que a gente se encontra. Uma das grandes preocupações do Ministério da Saúde é saber como eles vão conter o vírus nesses espaços de grandes aglomerações de moradores de rua. Então, talvez tentar trazer alguma solução para isso acabe saindo do óbvio, do clichê, que geralmente a gente tende a seguir num texto, né? Aqui a gente fala um pouco sobre impactos sociais, eu vou comentando um pouco cada ponto. A falta do número de camas nos abrigos e albergues públicos, né? A gente sabe que, para os nossos governantes, moradores de rua não são prioridade, então os poucos espaços públicos que atendem esses moradores não conseguem comportar a grande demanda deles que os procura. Um grave problema é o frio, né, nas cidades. Existem casos de que moradores de rua acabam morrendo por conta do frio. Cerca de 40% desses cidadãos não possuem documento de identificação, não, então basicamente são pessoas que não existem. A falta de higiene, que muitas vezes pode gerar graves doenças. Falta de alimentação, que pode deixar a pessoa fraca por ausência de nutrientes no seu organismo. E por último, o envolvimento com drogas e a criminalização. A grande maioria das pessoas que se encontram na rua estão lá por causa das drogas ou em algum momento vai ter o contato com as drogas. E para sustentar esse vício, eles acabam recorrendo à criminalização. Aqui do lado a gente tem uma imagem com vários gráficos e vários dados que podem te ajudar a enriquecer o texto. E esses gráficos eles falam um pouco sobre o dia a dia do morador de rua. Então nós temos aqui acesso à alimentação e serviços, local utilizado para tomar banho, local onde dormem e local usado para necessidades fisiológicas, ok? Aqui nós temos algumas falas de autoridades em relação ao assunto. Nós trouxemos duas falas. A primeira é do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, onde ele fala que, por mais que a questão de moradores de rua seja algo municipal, ele, no lugar de governador, vai agir em relação a isso, sem necessariamente precisar dos prefeitos das cidades. E a outra fala é do Tarso de Melo, onde ele comenta que, ao meu ver, a existência dos moradores de rua alerta para verdades revoltantes sobre o significado político, econômico e cultural desse sistema que, de tantas maneiras, despreza a vida. O Tarso de Melo é poeta e advogado, doutor em filosofia do direito, formado na USP. Aqui a gente tem algumas polêmicas envolvendo governos e moradores de rua. A primeira fala que cobertores, colchões e outros pertences de moradores de rua foram recolhidos em Curitiba.
A segunda se assemelha muito, que fala que na gestão de Fernando Haddad, a mesma coisa aconteceu desse recolhimento dos pertences, porém, a diferença é que, durante o governo do Haddad, algumas empresas de limpeza lançaram, durante dias de frio, água nesses moradores de rua. E a última, ainda falando de São Paulo, que é a maior cidade do país, fala que havia 15.905 moradores de rua, e isso no último censo realizado. Isso equivale a pouco mais da metade deles, que é 8.570, e esse número é um equivalente a 54% desses moradores. É importante frisar que, apesar de alguns moradores de rua optarem por não irem aos abrigos, isso ainda é uma minoria, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos concretos, então a gente sai um pouco das estatísticas, das matérias e dos números, e vamos mais para a realidade. O primeiro é um exemplo da Cracolândia, a terra do crack, conhecida como Boca do Lixo, que se localiza no centro da capital em São Paulo. E aqui fala que lá há entre 20.000 a 25.000 moradores de rua. E desses 20 a 25 mil, infelizmente, 3% deles são crianças. Eles agregam aqui um outro dado que fala que a população de São Paulo cresce, em média, 0,7% ao ano, e o número de moradores de rua aumenta de forma assustadoramente 4,1% ao ano. O segundo caso é do seu Sebastião Luiz Ramalho, de 53 anos, e ele conta um pouco sobre o motivo dele ter ido à rua. Ele fala que há 8 anos atrás ele perdeu o filho de 15 anos devido a um tumor, ele caiu em uma depressão muito grave e infelizmente não conseguiu se reerguer e foi obrigado a ir para as ruas. Aqui tem o link da matéria, uma matéria do G1, caso alguém queira acessar e tenha um pouco mais de conhecimento em relação a isso. O terceiro caso é do Marcos Pinheiro da Conceição, de 34 anos, que é de Salvador, na Bahia. Ele também fala o porquê que ele foi para as ruas. Ele diz que por causa da violência, se ele permanecesse em casa, ele poderia estar pondo a vida da família dele em risco. Então ele preferiu ir para as ruas para proteger a família. É interessante uma fala dele aqui que ele diz: a gente briga, discute, mas a família é sempre unida e a gente não deixa ninguém atrapalhar as nossas vidas. Quando ele fala isso, ele está se referindo aos moradores de rua, então é interessante a gente ver esse sentimento que ele tem quando ele fala da família da rua. E a última é uma fala do Alessandro, de 20 anos, onde ele diz isso no vídeo Invisíveis. E a fala dele é a seguinte: a falta de carinho revolta o ser humano. Aqui a gente tem algumas curiosidades, falando um pouco sobre gênero. Majoritariamente, os moradores de rua são homens, né? 82% são homens, e a grande maioria desses homens são jovens. 15,3% são homens na faixa etária dos 18 aos 25 anos. A grande maioria são negros, segundo o estudo do IBGE. E falando sobre o capitalismo, a lógica capitalística afetou o processo de exclusão social, que vem crescendo cada vez mais. Isso se mantém por conta da falta de assistência governamental e pelo descaso da população que já se habituou a essa questão. Aqui do lado a gente também tem uma imagem com diversos gráficos novamente, diversos dados que estão aqui para ajudar vocês a enriquecerem com dados os textos dissertativos argumentativos de vocês. E essa imagem ela fala sobre o perfil do morador de rua. Então traz razões pela idade, pela ida da pessoa à rua, características socioeconômicas, vínculos familiares, formação escolar, trabalho e renda. Aqui nós temos algumas possíveis fundamentações, relembrando que fundamentações são áreas de conhecimento utilizadas no texto, né? A gente trouxe 3 delas, 2 científicas, uma filosófica e uma literária. As 2 científicas são estudos feitos, um deles feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IP, e a outra é uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social ao Combate da Fome.
A área de conhecimento filosófico a gente deixou com uma fala de Aristóteles, onde ele comenta que a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Então, aqui a gente tem a filosófica. E por último, a gente tem uma literária, onde nós trouxemos o livro O Cortiço, que também conta em certas partes um pouco dessa rotina, dessa vida dos moradores de rua. Lembrando que aqui nós temos apenas 4, né? Mas existem diversas outras que vocês podem estar pesquisando e utilizando no texto de vocês. Indicações. Nós deixamos aqui 4 indicações para vocês de vídeos e matérias para vocês estarem lendo. E ter um pouco mais de propriedade para falar e ter um pouco mais de preparo para a hora da escrita do texto, certo? Então tem aqui vídeos, matérias, e vocês podem estar pesquisando mais também. E aqui a gente vai finalizando o nosso trabalho com a proposta de redação. Eu vou ler a proposta e eu deixo os textos motivadores para vocês, tá? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema População em situação de rua no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então a gente tem aqui o texto 1 é uma charge não, uma imagem, não sei se é uma charge, perdão pelo erro, não sei. O segundo é uma matéria e o terceiro também é uma matéria, um texto, que vocês podem dar pausa aqui no vídeo e ler de forma tranquila, cada um consegue fazer a sua leitura, seu entendimento, então fica por conta de vocês. Por fim, as fontes, caso alguém queira acessar as fontes para dar uma lida, verificar tudo que a gente falou, tá tudo aqui. Esse trabalho foi feito pelo Alisson, pela Beatriz e pela Franciele. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, a gente está aberto para isso. Muito obrigado, abraços e até mais.